Tudo bem com vocês? Meu nome é Diego, sou o CEO da Ação Contabilidade. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso canal, da Ação Contabilidade. Essa é a segunda live nossa. Ainda não perdi aquele friozinho na barriga de falar na frente das câmeras, mas o importante é que a gente vem com conteúdo, vem para passar para vocês o conhecimento que tivemos a respeito do tema que abordaremos hoje, que é a LGPD. É um tema muito discutido, muito conversado, está na alta, está na mídia, e hoje a gente decidiu, então, trazer esse assunto em pauta. Pessoal, antes de mais nada, antes de a gente iniciar falando sobre a LGPD, eu gostaria que todos que estiverem assistindo saibam que este vídeo vai estar gravado e posteriormente vai estar divulgado no nosso canal do YouTube. Então, caso vocês queiram rever alguns dos nossos comentários, algumas das dúvidas, do esclarecimento, vocês podem voltar lá no nosso canal. Por favor, inscrevam-se no canal, para toda vez que a gente trouxer novidades, com os videozinhos curtos que a gente tem semanal, ou até mesmo com essas lives mensais, vocês podem estar sendo notificados. Caso vocês curtam o vídeo de hoje, não esqueçam de dar um joinha para nós lá, nós ficaremos muito contentes. E, obviamente, não esqueçam de compartilhar esse vídeo para que essa informação sobre a LGPD, sobre essa lei, chegue a outras pessoas. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês hoje. Hoje, nós estamos trazendo dois convidados, tá? Em especial, ambos advogados, clientes do nosso escritório, possuem uma empresa hoje em Joinville, com sede em Joinville. Os dois convidados também vão trazer muito assunto, a gente estudou muito sobre essa lei, sobre esse assunto que está em alta, e eu gostaria de apresentar hoje para vocês, os convidados, o que vamos discutir, vamos conversar, vamos brigar, eu vou questionar vocês, vou sugar um pouquinho do conhecimento que vocês têm, e é o Dr. Fernando Girardi, seja muito bem-vindo, doutor, e o Dr. Caio Duarte, ambos sócios da empresa Duarte Girardi, estão com a gente hoje. Muito bem-vindos, sejam bem-vindos vocês dois. Boa tarde, Diego, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre LGPD, essa lei nova que estamos todos aprendendo como lidar com ela, né? É verdade. Doutor Caio, seja bem-vindo também. Boa tarde a todos, boa tarde, Diego. A gente agradece a oportunidade, de tratar desse assunto. Estamos aqui para compartilhar, para aprender juntos, que o direito é sempre dinâmico e qualquer novidade sempre traz polêmica, sempre traz aprendizado conjunto, e aqui nós estamos participando para exaurir o assunto, mas realmente para trazer alguns conceitos introdutórios, algumas percepções, e o que a gente já conseguiu apurar até o momento, do que vem por aí. A lei já está vigente, então hoje nós vamos tentar abordar alguns aspectos. Doutores, eu vou fazer uma introdução básica sobre essa lei, para o pessoal que está assistindo a gente poder entender um pouco a respeito do que nós vamos tratar hoje. E mais para frente eu vou chamar vocês até para verificar se as informações estão corretas, o que vocês podem adicionar a respeito disso. Eu acho, na minha opinião, muitas das pessoas que estão assistindo hoje a live provavelmente já se atentaram quando entram em alguns sites recentemente, ou quando fizeram algum cadastro recentemente em alguns sites, perceberam algumas caixas de diálogos a mais no site. Alguns ícones onde você é obrigado a aceitar uma política de privacidade, estar de acordo com o termo de uso dos seus dados. É uma situação que até então não existia nesses sites. Então as pessoas
começaram a ter que clicar numa caixa de diálogo a mais nesses sites. Então, acredito que as pessoas que fizeram recentemente isso se ativeram a verificar esse item a mais incluído nesses sites. Isso já é sinônimo de LGPD, já é sinônimo de que a empresa está se preparando justamente para que não incorra algum problema a ela pelo uso dos dados dessas pessoas. Mas vamos falar em dados dessas pessoas, vamos lá, vamos começar a tentar entender um pouco sobre essa questão de dados. Em alguns cursos que eu fiz, falava-se que antigamente o petróleo era tudo, era dinheiro, né? O glamour era o petróleo, né, no mundo. Hoje, tem uma fala de uma pessoa, não sei se eu vou conseguir falar bem o nome dele, Clive Hubby, né? Ele falou há um tempo atrás que os dados são o futuro do petróleo. O que isso quis dizer? No passado, nós tínhamos o petróleo, que era onde todo mundo queria esse petróleo, que é o dinheiro, enfim. Hoje, o petróleo não, que deixa de ser ainda glamouroso, deixa de ser enriquecedor, mas os dados estão começando a ser mais lucrativos do que propriamente o petróleo. Achei muito, muito, muito competente a fala do Clive, quando ele diz que os dados são o futuro do petróleo. E quando ele fala em dados, aí agora a gente vem a explicação. O que seriam os dados, né? O que são dados, né? Dados é uma coisa muito, né, generalizada, dados. Vamos lá. Quando você vai numa loja, vou até citar um exemplo para ficar um pouco mais didático. Quando você vai numa loja e eles te perguntam quantos anos você tem, você diz, eu tenho 21 anos, que é o meu caso, 21 anos, né? Então você passou um dado para ele, né, para essa loja. Você tem 21 anos. Essa loja transforma esses dados em informação. Então ela diz o seguinte, a gente consegue estabelecer agora uma faixa etária, né, de pessoas que compram na minha loja. Então os dados que eu passei para ela, que foi eu, detentor dos dados, né, sou o dono desse dado, que eu tenho 21 anos e passei para o dono da loja, o dono da loja faz o seguinte, agora a gente precisa transformar esse dado em informação. E aí é o seguinte, eu como dono da loja, consigo agora decidir que existe uma faixa etária de 21 anos que estão comprando na minha loja. E eu tenho que transformar essa informação em conhecimento. O que seria esse conhecimento? Que é exatamente o que vai fazer com as empresas lucrem, né? Que é o petróleo, que é onde o Clive quis dizer que os dados, lá no início dessa cadeia, que virou informação, que virou conhecimento, o conhecimento nada mais é do que esse petróleo que as empresas buscam, que é esse lucro que elas buscam com os dados que eu lá inicialmente gerei para essa empresa. Então, esse conhecimento nada mais é do que eu saber que na minha empresa existe uma faixa etária de 21 anos que compra constantemente na minha loja. Então eu tenho como atacar através das mídias sociais, mídia, publicidade, enfim, atacar exatamente essa faixa etária, né? Então eu consigo gerar mais lucro, mais riqueza para a minha empresa apenas com um dado que eu, dono desse dado, passei lá quando fiz a compra. Então, para vocês entenderem, isso é LGPD. É o que? Veio uma lei, né, criada aqui no Brasil em 2018, né, veio fazer com que esses dados que eu, Diego, que o doutor Fernando, que o doutor Caio, passou a uma empresa, pessoa jurídica, ou até mesmo pessoa física com finalidade econômica, né, criou-se essa lei para que não houvesse abuso no uso desses dados. Por que abuso? Porque como muitas pessoas já sofreram abuso de dados serem vendidos. Por exemplo, empresas que vendem lista de clientes, né? Eu tenho uma lista de clientes e vendo essa lista de clientes para outras pessoas. Isso é totalmente proibido, porque eu não dei o consentimento para essa empresa vender os meus dados a um terceiro.
Então, essa lei veio isso, veio acabar com esse abuso que existe na questão do tratamento dos dados. Então, doutores, pessoal que estão assistindo, eu fiz essa meio que introdução a respeito dos dados, a respeito do novo petróleo, que o Clive cita na fala dele, justamente para que as pessoas que estão assistindo entendam que a lei nada mais é uma situação muito fácil de entender. São os meus dados que eu estou protegendo através de uma lei, que até então não existia uma lei específica para isso. Existia o quê? A Constituição Federal, que traz no seu artigo 5º a questão do direito da privacidade, nós temos o CPC de 93, né, mas não tínhamos uma lei específica para o tratamento desses dados. O que seria o quê? A coleta desses dados, quando eu passei a informação que eu tinha 21 anos, até o descarte desses dados. O que seria o tratamento? Seria isso. Desde o início, que seria a coleta, até o seu descarte. Doutores, eu pergunto para vocês, é isso? Tem algo a mais? Porque eu acho que na sistemática, em resumo, as pessoas precisam entender que trata-se de dados, a lei que protege os seus dados. Existe mais alguma coisa que vocês poderiam acrescentar para mim? Eu digo, realmente nessa linha, né? O que a lei visa é proteger os dados pessoais, que seriam dados de pessoa física, então essa lei não se aplica aos dados das pessoas jurídicas. Isso já é um diferencial, é uma situação que é bom a gente sempre destacar. E visa realmente, nós estamos numa era da Big Data, da maximização dos dados, todo mundo tem acesso a tudo, a informação livre, indiscriminada. E agora nós vamos para um caminho inverso, uma quebra de paradigma. Então nós vamos para a minimização dos dados. Com a LGPD, ela não impede o acesso aos dados, mas sim ela regulamenta o tratamento dos dados para proteger o titular dos dados pessoais, a pessoa natural. Então, é nesse sentido que a LGPD vem, para botar uma ordem, para botar parâmetros. Então, é uma lei bastante complexa, todo mundo vai ter que se adaptar. Então, todos que fazem tratamento de dados pessoais terão que se adequar à nova lei, independente da área de atuação, do porte da empresa. Uma vez você fez o tratamento de dados pessoais, você está obrigatoriamente, você é obrigado a se adequar. Então, seja para qualquer finalidade. E diante disso... Doutor, eu escutei, até eu vou abrir um parênteses agora, eu escutei pessoas que a gente conversou, discutiu sobre a LGPD, por isso que eu vou sempre interromper vocês, porque eu vejo que isso é uma necessidade, porque tem dúvida, as pessoas têm dúvida referente a isso. Eu escutei pessoas me falando, não seria mais fácil proibir os meus dados, que essas empresas coletem esses meus dados, façam um tratamento desses meus dados? Não seria mais fácil eu, como dono do dado, proibir isso? Aí eu comecei a pensar, sabe, doutores, eu fiquei pensando, mas através desses dados, que, por exemplo, uma Spotify, quem conhece Spotify ou Netflix, ela consegue delimitar aquilo que tem mais relevância para o meu gosto. Então, quando eu entro numa playlist lá do Spotify, por exemplo, o Spotify já delimita quais são as músicas que o Diego tem preferência, com os dados que eu informei lá atrás. Então, eu vejo que eu vou perder uma comodidade, eu vou começar a perder tempo em começar a selecionar filmes que, na verdade, hoje estão disponíveis ali para mim na tela, porque eu forneci meus dados lá atrás. Então, eu tive essa discussão já atrás, falei, não, mas se eu começar a proibir dados aí eu vou perder essa meu conforto que eu tenho hoje. Então, eu acho que, concordo com o doutor quando ele fala que é necessário uma lei para justamente não ter o abuso, mas acho que proibir esses dados, proibir de passar esses dados a essas empresas, eu acho que seria totalmente irrelevante. Mas aí, Diego, pega o gancho do que você mencionou na abertura, do consentimento. Quando você entra nos aplicativos, Netflix, WhatsApp, o Instagram, todos eles tiveram uma atualização recentemente. Então, você entra, ali você deu o consentimento para que aquele aplicativo acesse os seus dados. Então,
nesse consentimento que você deu, ele vai fazer esse mesmo tratamento das suas informações e vai continuar te dando as informações da tua preferência, de acordo com o que já era feito anteriormente. Ele teve que se adequar, então ele se adequou com o consentimento expresso, o próprio WhatsApp também, tanto essa política, enfim, todos estão se ajustando. Vale lembrar também que não é apenas a LGPD recente, mas a questão da proteção aos dados, né? Nós já temos na Constituição, né, a proteção ao direito à intimidade, à privacidade, né, no Código Civil, né, a questão da proteção da identidade, né, Código Civil, Código Penal, até mesmo no Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 90, né? Se a gente for verificar lá no artigo 43, já tem expressamente essa possibilidade. A gente já pode, como consumidor, ter acesso aos cadastros. Então, nós não estamos falando de uma questão tão nova, né? É só aquela história de trocar o pneu com o carro andando, porque o sistema legal tem que se adequar à realidade, que nós já estamos vivendo num mundo informatizado, né? E cada vez mais isso vai virar uma realidade, né? Assim, é engraçado vocês comentarem isso, né? Porque as pessoas começam a falar, agora é LGPD, agora começou, isso é de agora. Mas, na verdade, como o Dr. Caio mencionou, na verdade, isso já é passado já, né? Isso já é antigo, né? Conforme a gente estudou sobre isso, a gente viu que 90 é o código, tem a Constituição de 88, né? Eu cheguei a ver uma menção de alunos de Harvard em 1890 falando sobre essa questão das informações pessoais, né, da intimidade. Então, realmente, isso não é de agora, mas aquele velho ditado, né? Agora que virou lei, né? Agora vai ter multa, então agora todo mundo começou a querer saber o que significa LGPD, na verdade, né? Exatamente. O órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então, apertou o bolso, a conversa muda, né? Então, nós estamos nos adequando, mas realmente já partimos atrasados, vamos dizer assim, né? Porque a LGPD ela traz algumas penalidades que só entrarão em vigência no próximo ano, depois até o Fernando pode falar com mais propriedade, mas se a gente for verificar, como eu disse antes, né, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, no Código Penal, né, isso já é uma realidade. Então, já é possível uma pessoa entrar com uma ação para discutir a proteção dos dados, né, ou o uso indevido dos dados. Ela vem muito baseada na lei europeia, né, de proteção de dados, na GDPR. Então, a lei europeia estabeleceu vários limites, é uma lei bem mais complexa do que a própria LGPD, é bem mais rigorosa também, em muitos pontos, né? E ela implica que os países, ela coloca condições que você vai ter que transacionar com outros entes que também têm uma política de tratamento de dados, de proteção desses dados. Então, por força disso também, é que o legislador se viu obrigado a implementar uma regulamentação no Brasil. Só que, como tudo no Brasil, né, isso todo mundo deixou por cima da hora, né? Então agora todo mundo está tendo que se adequar e, como o Caio falou, né, trocar o pneu com o carro andando. Está todo mundo correndo atrás agora para entender o que é a LGPD. Acho que muitas empresas não se deram conta da complexidade dos ônus do trabalho que é a adequação à LGPD. E por mais que nós já tivéssemos previsões legais na Constituição, no Código do Consumidor, de privacidade, etc., mas a LGPD vem aprofundar mais essa proteção dos dados pessoais. Então, não é só o fato de ceder os dados. Antes eu podia talvez ceder, mas hoje eu não posso ceder sem autorização. Não posso repassar os dados que eu tenho para um terceiro sem ter autorização do titular dos dados. E isso pode me gerar uma série de responsabilidades, de ônus, tanto como em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que hoje existe apenas no papel, ela não está ainda em atividade efetivamente,
como implicações na esfera civil e demais esferas. Essa agência que tu mencionaste ali é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Autoridade Nacional de Proteção, a ANPD. Eu soube que ela ainda não foi criada, né? Ela só está no papel, que ela mencionam que ela é obrigatória a ser criada, essa autoridade, mas ainda ela não foi criada, é isso? Ela foi regulamentada, já está na lei, né? A lei, no escopo inicial, tem um decreto que também já constitui, já diz, detalha mais como vai funcionar a ANPD, porém não tem os nomes, não tem as pessoas ainda que vão fazer acontecer. Isso é o que está faltando. E a autoridade, a ANPD, ela necessariamente vai ter que regulamentar alguns pontos. A gente vê hoje que, como eu mencionei anteriormente, hoje você tem a mesma exigência para uma grande empresa do que uma exigência para uma pequena empresa, para um pequeno comércio, ou uma empresa que tem 2, 3 funcionários. Hoje todos estão na mesma regra. Como o ônus é muito grande, dificilmente essas empresas pequenas vão conseguir cumprir as exigências de uma LGPD como uma empresa grande. Isso demanda uma série de alterações, iniciando a primeira alteração, que vai ter que ter a alteração, a mudança de cultura da empresa. Todo mundo vai ter que se adequar, vai ter que vir de cima para baixo, todo mundo vai ter que mudar a sua postura com relação aos dados pessoais. Uma das coisas que eu vou te perguntar, que é uma das coisas que eu sei que com certeza vão ter pessoas questionando, é sobre as multas, né? Sim. Essa agência que porventura já está regulamentada, que é a autoridade, no caso, que já está regulamentada, somente ela vai poder autuar ou multar as empresas, e somente a partir do ano que vem, conforme o Caio falou? Só para eu poder entender essa parte? As multas que estão previstas na LGPD, sim. Aquelas sanções, sim. Porém, nós temos outras sanções. Nada impede de um Ministério Público, por exemplo, vendo um fato que cause dano à coletividade, impetrar alguma ação com base na LGPD, pedindo sanções na área civil. Nós já temos hoje notícia de condenação de uma empresa que repassou dados de um cliente, os dados pessoais de um cliente, para outras empresas parceiras, uma construtora que repassou dados do cliente para parceiros de obra, arquitetura, enfim, sem consentimento do cliente. O cliente acionou a empresa, já com base na LGPD, e houve a condenação já. O pagamento de uma indenização e a proibição de utilizar os dados, de repassar esses dados para terceiros. Então, nós temos ainda as sanções da lei, que são bem mais severas, né? Mas está em vigor. Eu te questiono porque, assim, nesse teu exemplo da construtora, a LGPD, que foi criada em 2018 e que só entrou em vigor agora em 2020, por isso está todo mundo falando, na verdade, né? Se eu não me engano, acho que foi 14 de agosto de 2020, né? 18 de setembro. Tá. Como ela entrou em vigor, então ele já menciona a lei de 2018. Eu fui, vou entrar com uma ação contra essa construtora, embasados na LGPD. Mas eu vi alguns artigos, depois vocês podem complementar para mim, eu vi alguns artigos já de empresas antes mesmo da LGPD que foi criada lá, a lei em 2018, de serem multadas em milhões. Eu teve um caso de uma drogaria Araújo, se eu não me engano, o processo está disponível na internet para todo mundo. Parece que ela pegava os dados dos clientes, CPF, data de nascimento, endereço, enfim, e vendia para outras farmácias esses dados. E parece que ela foi multada em 3 milhões, 7 milhões, alguma coisa assim. E, na época não existia nem a LGPD, que era em 2018, foi antes disso. Então eu fico me perguntando, né, as empresas já sofriam, né, só que não era colocado na mídia. Era mais difícil disso acontecer. Hoje nós temos uma regulamentação específica, então o que provavelmente aconteceu nesse caso foi com base em lei no Código do Consumidor, ou uma outra lei específica, mas não com base na LGPD, né? Então, por isso que também era mais difícil. Hoje em dia isso vai ser mais comum, e até o risco, né, se comenta muito o jurídico, o risco de uma, vamos dizer assim, até uma banalização inicial, assim como houve
um dano moral numa época, no início do Código do Consumidor, que tudo era dano moral, né? Então há esse risco, mas certamente aí o judiciário vai filtrar o que é ou o que não é, né? Se tiver alguém eventualmente tentando tirar proveito da lei, né? Mas a lei ela vai muito mais além, né? Ela tem muitas implicações aí para as empresas, né? A gente coloca assim, uma análise que a gente fez, que a gente tem estudado, os cursos que a gente tem participado também, ela não vai se limitar apenas à parte jurídica, né? Ela é uma lei para ela ser efetivamente aplicada, a empresa vai ter que fazer um esforço multidisciplinar. Ela vai precisar da parte jurídica, sim, mas vai precisar, na mesma proporção, talvez até maior, da participação de um sistema de um pessoal de segurança de informação, especialização em TI, né, para fazer acontecer a coisa. E também, por fim, a mudança corporativa. Porque de nada adianta você ter a orientação jurídica, ter a mudança dos sistemas implementados, e no final a corporação não usar isso no dia a dia, isso se perder e ficar só no papel. Então você vai estar sujeito a uma autuação, vai estar sujeito a vazamento de dados, sujeito a várias situações que vão poder tirar o ônus. Nós temos assim também o que nós falamos no começo, nós vamos ter várias condicionantes ali da LGPD, uma delas a mais falada é o consentimento. Hoje tem que ter o consentimento do titular dos dados, mas não é só o consentimento. Então eu posso dispor dos dados por outras situações, por obrigação legal ou pelo legítimo interesse do operador dos dados. Então, não é sempre, mesmo que de repente não tenha o consentimento, mas o legítimo interesse justifica, ou uma obrigação legal, ou uma implementação de uma política pública. Então, tem outras situações que eu posso ter acesso aos dados pessoais também, sem que isso se concretize numa infração à lei. Então vamos lá, vamos só recapitular. Então nós estamos falando sobre uma lei que foi publicada em 2018, mas entrou em vigor esse ano. Nós estamos falando de uma lei que só veio colocar em panos limpos aquilo que na verdade já existia no CPC, no CDC, no caso, no Código de Direito do Consumidor, na Constituição, e veio dizer o seguinte, não abusem, senão vai ter multa. Beleza? Aí saiu a lei, publicou, entrou em vigor, está na mídia. Eu sei que eu vou ter multa. Aí vem os doutores e falam para mim, o problema da lei é que ela precisa ser regulamentada porque ela atinge tanto as empresas grandes quanto a pequena da mesma forma, na mesma amplitude. Ou seja, tudo que a grande fizer, a pequena vai ter que fazer igual. Agora, eu pergunto para vocês, mas o que eu vou ter que fazer igual? O doutor Caio, o que eu vou ter que fazer igual? O que eu tenho que fazer na minha empresa para que eu não sofra as sanções que a lei diz que eu vou sofrer? Perfeito. Uma ótima pergunta, porque, como já dissemos, a informação já era repassada há muito tempo, desde a diluição da utilização em massa da internet, dos smartphones, a cada acesso a uma página, tem os famosos cookies, a gente fica ali os biscoitinhos do mal, mas os cookies, eles armazenam as informações, o acesso das páginas, até para facilitar inicialmente, essa era a ideia, uma facilitação, E com isso, com essa inteligência artificial, de buscar as suas preferências de acesso às páginas principais, quando você liga o computador, você já tem ali as páginas usualmente acessadas. Então, esse acesso à informação, essa difusão de dados, e essa captura dos dados, das suas preferências, esse é o objeto da lei. Eu, enquanto consumidor, quando forneço os meus dados pessoais para um cadastro de loja, eu forneço com uma finalidade específica, para que o vendedor tenha o direito de proteção para fazer a cobrança. Caso o cheque seja devolvido, o cheque já está ficando ultrapassado também, mas os cadastros de proteção de crédito é direito do
do vendedor, do comerciante. O que a lei, a LGPD, traz de novo é justamente a destinação, né, a regulamentação de uso desses dados pessoais. Então, nós estamos falando aqui da segurança de todos aqueles dados que possam identificar uma pessoa, né? Porque os dados pessoais é um conceito muito vago, mas é tudo aquilo que possa identificar a pessoa. E a lei vai um pouco mais além, que ela fala também dos dados sensíveis, né? Sem entrar no mimimi aqui do conceito, porque daqui a pouco nós vamos discriminar os dados que são muito sensíveis. Não, os dados sensíveis são os dados que a gente poderia chamar de dados críticos, que são aqueles que possam, que viabilizam algum tipo de discriminação daquela pessoa, seja preferência religiosa, opção sexual, afiliação política ou sindical, ou seja, todos os dados que para uma questão de concorrência a uma vaga de emprego ou a qualquer outra situação, esses dados possam ser utilizados para preterir ou preferir a pessoa, né? Então, esses dados são protegidos pela LGPD. Então, os dados de saúde, também. Jurídica. Complementa aí, Fernando. Então, os dados de saúde também, né? São dados sensíveis. Isso. Uma relevância bastante grande. E o desmembramento, né? O que as empresas precisam fazer a partir de agora? A primeira coisa, né, é entender a lei, né? Fazer o dever de casa de entender o que é considerado um dado pessoal, né? O que eu posso e o que eu não posso manter. Porque nós estamos falando aqui de dados armazenados ao longo de anos, né? Então, uma assessoria contábil, como a Ação Contabilidade, nós estamos falando de um banco de dados gigante, né? Quantas informações, quantos dados pessoais de quantas empresas clientes a Ação Contabilidade trata, né? Quando a gente fala em tratamento de dados, a simples manipulação, o arquivo, né, o armazenamento, já é considerado um tratamento de dados. Então, trazendo até para a realidade da própria Ação Contabilidade, a primeira tarefa é verificar quais os dados pessoais a ação tem hoje em seu banco de dados. Quais dados são necessários, né? Então, assim, em termos de armazenamento, qual o período que eu posso manter esses dados em arquivo? Quem repassou esses dados para a Ação Contabilidade? Foram os clientes da Ação Contabilidade. Mas a lei, ela vai um pouco mais além. Ela protege o titular desses dados, ou seja, o cliente da Ação Contabilidade, no caso aqui o Duarte Girac, escritório de advocacia, repassa dados pessoais dos funcionários da equipe do Duarte Girac. Nós estamos repassando para a Ação Contabilidade. Então, nós somos controladores de dados da equipe interna do escritório e estamos repassando esses dados para a Ação Contabilidade. Qual a finalidade? Inicialmente, né, para cumprimento de obrigação legal, obrigações trabalhistas. Mas o meu funcionário, ele sabe que eu repassei essa informação à Ação Contabilidade na proteção de dados. Qual a finalidade, né? Qual destinação a Ação Contabilidade pode dar a esses dados? A lei, a LGPD, vem regulamentar essa questão. Então, o primeiro passo é verificar os bancos de dados, os arquivos, o que eu tenho de dados pessoais, né? E depois verificar o que são dados necessários, o que são dados sensíveis, né? O que eu posso manter, o que eu não posso manter em arquivo. E a partir daí, nós vamos estratificando, né? Nós vamos ter que fazer o dever de casa. Quando tu menciona ali a questão do arquivo, até na verdade a gente já começou ali no escritório, na Ação Contabilidade, como sempre, como todas as empresas, né? A lei entrou em vigor e começa a se coçar, né? Então a gente começa a entender um pouco o que significa a lei, que é fazer o dever de casa que o Dr. Caio mencionou, que é entender um pouco a lei, onde vai refletir isso na minha empresa, na Ação Contabilidade, né? No início eu até tinha
uma análise diferente. Eu pensava, não, mas o meu contrato é com uma pessoa jurídica, né? É com a empresa Duarte Girardi. Então, eu não preciso entrar na LGPD. Aí eu pensei, não, mas calma aí. Porque daí é o mapeamento de dados que o Dr. Caio mencionou. Eu pensei, não, mas calma aí. Eu tenho os sócios das empresas, são pessoas físicas. Porque a LGPD, o que ela trata? Dados de pessoas físicas. Né? Então, eu tenho os sócios das empresas, pessoa física, e tenho os funcionários, pessoas físicas desses meus clientes. Né? Então, assim, então agora eu entro na LGPD. Então, agora eu consigo mapear quais são os dados que eu realmente tenho dentro do escritório que estão sobre o meu poder, que estão sobre o meu cuidado, né? E que eu tenho que ter cuidado com esses dados. Então, eu tenho que eu mapeei, beleza, que mapear nada mais é do que seguir o rastro desses dados, por onde ele entra. Né? Ele entra pelo setor pessoal, no meu caso, ele entra na recepção, ele entra pelo meu motoboy, ou seja, eu tenho que rastrear por onde ele entrou, assim, ó, uma coisa bem trabalhosa. Eu preciso de pessoas, meu escritório sozinho não vai conseguir, eu preciso de uma empresa especializada, né? No caso, vocês, advogados, preciso que me instruam, Diego, beleza, mapeamos os dados da ação contabilidade, mas vamos seguir o rastro desses dados. Será que a gente não pode aperfeiçoar algum caminho desses dados para tirar essa responsabilidade de alguém ali de dentro do teu escritório? Né? Será que não seria interessante o Caio, o pessoal da empresa Duarte Girardi passar a informação diretamente no e-social sem passar pela ação contabilidade? Enfim, eu estou só supondo coisas que eu vou ter que mudar no meu processo interno da ação contabilidade por causa de uma lei chamada LGPD. Então, olha o custo que eu vou ter que ter, um trabalho que eu vou ter que ter para me garantir que esses dados sejam dos meus clientes ou até mesmo dos funcionários desses meus clientes e não saiam por aí sendo vendidos, sendo hackeados, enfim, é uma questão bem onerosa, vou comentar assim para vocês, tá? Perfeito. Uma questão interrompendo ali o Fernando, né, mas já pensando em tecnologia, né, a LGPD, ela fala na anonimização, né? Ou seja, você vai manter em arquivo os dados pessoais, mas de forma anônima, ou seja, que não possibilite a identificação da pessoa. Isso é fácil? Não, mas é possível, factível. Hoje nós temos sistemas de criptografia, né? Falando em softwares, que permitem no caso aqui nós estamos hipoteticamente falando da ação contabilidade, então todo o banco de dados da ação contabilidade ele pode ser protegido por criptografia, ou seja, se houver uma invasão a esse banco de dados, né, se esses dados forem vazados, mas eles estiverem com uma chave de criptografia, né, ainda que tenha um especialista em software que possa quebrar essa chave, né, já ameniza o problema, né, de vazamento de dados. A responsabilidade de quem está armazenando, e aqui já entrando no conceito da lei, é o controlador dos dados, né? A ação contabilidade, nesse caso, estará atuando como controlador dos dados, é quem vai dar uma destinação a esses dados que estão sob sua guarda. Então, você, como controlador dos dados, tomou medidas de proteção. Buscou uma chave de proteção para criptografar aquele banco de dados. Então, é uma forma. Outras formas possíveis, né, de utilizar, por exemplo, dados pessoais, o CPF, você vai utilizar apenas alguns dos dados, endereço, parte do endereço, apenas o CEP, né? Ao invés de usar o nome completo, só o prenome, né, ou só o sobrenome. Por isso, quando a gente faz essa anonimização parcial, se você cruzar a informação do banco de dados da ação contabilidade, com, por exemplo, o banco de dados de um plano de saúde, né?
Isso pensando aqui em vazamento de informação ou cruzamento de dados numa sociedade aí de inteligência. Então, se eu cruzo um banco de dados, informações que eu tenho, um banco de dados parcialmente anonimizado, com os dados de outro banco de dados parcialmente anonimizados, eu posso identificar o titular daqueles dados. Eu posso identificar a totalidade ou a quase totalidade dos dados pessoais ali. E isso caracterizaria uma violação ao direito, né, de guarda das informações pessoais. Então, assim, a forma mais garantida nesse momento, né, seria a criptografia. Não é uma solução, como diz o outro, total, mas pelo menos já dá uma garantia para que você possa organizar o banco de dados, né? Se você já tem as informações digitalizadas, mas com uma proteção de criptografia, já é uma segurança parcial. Surgiu até, doutores, um questionamento de uma pessoa agora, ela até questionou, né? Se até mencionou a própria ação contabilidade que nós estamos usando como exemplo aqui, né? Se eu faço uma propaganda hoje e menciono os clientes da ação contabilidade, que são pessoas jurídicas, ela não entraria na LGPD porque é a pessoa jurídica com pessoa jurídica. Eu só gostaria, se realmente eu estou certo nessa afirmação, porque, na verdade, como eu mencionei antes, eu não poderia divulgar dados desses sócios ou dos funcionários dessas minhas empresas, e daí são pessoas físicas. Mas pessoa jurídica para pessoa jurídica, desde que não infrinja a imagem daquela pessoa jurídica, eu não vejo problema, não entraria na LGPD no caso. Só é isso mesmo. Perfeito. Assim como eu mencionei no início, né, a LGPD, ela veio para proteger os dados das pessoas físicas, pessoa natural, que ela se refere. Ela não se aplica a pessoas jurídicas, ela protege dados exclusivamente de pessoas físicas. Tá? Então, fazendo só um gancho com o que o Caio estava explicando antes, e foi mencionado, as empresas vão ter que fazer um mapeamento completo dos dados. Então, eu vou ter que ver desde, como você mencionou, chega através do motoboy, vem através do aplicativo, vem através do e-mail, como que essa informação chega? Quem vai ter acesso a essa informação? Todo mundo da empresa, todo mundo da ação vai ter acesso à informação? É uma informação do setor pessoal, o setor societário vai precisar ter acesso. Eu vou ter que ter mecanismos para restringir o acesso. Quanto menos gente tiver acesso, menos o risco de ter algum incidente com a segurança dos dados dos titulares. Então, eu vou ter que partir de alguns princípios, a minimização dos dados, vou exigir somente os dados necessários para aquela finalidade específica e durante o tempo necessário que eu vou precisar. Então, quanto menos dados, menos tempo. Esse caso até o doutor Fernando comentou, é engraçado porque numa palestra que eu assisti, né, sobre LGPD, ele menciona a respeito das entrevistas que são feitas, né, hoje em dia tem muita empresa que faz uma entrevista e que pede, tipo assim, até o sangue da pessoa e pede, tipo assim, ela está fazendo uma entrevista, ela nem começou na empresa e, tipo, na entrevista ela já pede inúmeras informações pessoais daquela pessoa. Então, olha só a quantidade de informações, às vezes, desnecessária, que é feita numa entrevista, né, de emprego, né, e que essa empresa que está exigindo do candidato essas informações, ela fica responsável por todas aquelas informações solicitadas e não tem, hoje, com a LGPD, ela vai pensar duas vezes, opa, para quem vou pedir sangue, para quem vou pedir tudo isso para uma entrevista? Passou da entrevista, eu vou contratar, preciso das informações obrigatórias para o caso do E-Social, do programa do E-Social, show de bola, então eu vou ter que exigir as informações necessárias. Mas na entrevista eu solicitar inúmeras informações pessoais, talvez isso vai acabar caindo por terra, eu acredito, na minha opinião, esses processos de emprego, no caso, né? Nós temos que repensar, né, o departamento pessoal, né, o setor de RH, né, quando a gente fala em setor de RH é mais amplo, né, e o departamento pessoal ali que seria mais a parte de processamento, mas falando em RH aqui, o recrutamento,
eu até trazendo aqui para a esfera trabalhista, a gente pode falar em 3 fases ali, uma pré-contratual, uma fase contratual e uma pós-contratual, né? Então, na fase pré-contratual, como você já bem disse, quando eu vou fazer um recrutamento de uma seleção de candidatos, desde a divulgação de vagas, né, a gente tem que lembrar, lá na CLT e na Constituição Federal, né, já temos previsão, embasamento legal, já fora da LGPD, falando que não pode haver nenhum tipo de discriminação, né? Isso está lá no artigo 7º da Constituição. Na CLT também temos várias regras esparsas, isso antecede a LGPD, mas se eu vou fazer um processo de recrutamento e seleção, se eu vou receber um currículo, eu recebi esse currículo através de um WhatsApp. Aquele perfil, aquele candidato não está adequado para a minha vaga que eu divulguei, o que eu vou fazer com esse currículo? Eu vou repassar para um amigo, vou repassar para uma empresa, vou repassar para um conhecido. Opa, pela LGPD, eu estou tratando ali de dados sensíveis, né, dados pessoais e, inclusive, dados sensíveis, né, quando a gente fala ali em dados que normalmente são lançados em currículos, a gente também tem ali dados sensíveis, né? Eu preciso de um consentimento prévio e expresso daquele candidato. Eu só posso repassar para uma outra pessoa, para um outro player, se eu tiver um prévio consentimento, né? E outra coisa também, para que finalidade que eu vou repassar? Eu tenho uma vaga aqui para secretária. Eu vou repassar para uma empresa que trabalha com produção, né? Opa, com que finalidade eu estou passando currículo de secretária para uma empresa industrial, né? Então, assim, fase pré-contratual, nós já temos que cuidar com a recepção, armazenamento e destruição dos dados, né? Então, se eu recebi um currículo e não foi aproveitado, eu já tenho que definir um prazo máximo de armazenamento desse currículo, né? Se eu fiquei com esse currículo durante o processo seletivo, né? Se é uma vaga que eu estou trabalhando para preenchimento de um quadro de funcionários para uma planta fabril que está em construção, né? Eu estou fazendo um processo seletivo hoje, mas a inauguração da fábrica ela ocorrerá em 2021, em meados de 2021. Então, justifica que eu mantenha aqueles dados armazenados até meados de 2021. Os candidatos que forem preteridos, né, se o RH é interno, né, nós estamos falando aqui de uma vaga própria, se eu receber aquele currículo e não vou usar, né, eu já tenho que destinar. E o titular da informação, ou seja, o candidato, ele tem direito de saber o que você fez com o meu currículo, né? Já ouvi em exemplos aqui em outros cursos, em outras situações envolvendo a LGPD, notícia de candidato que entregou o currículo em papel para uma empresa e depois visitou aquela empresa, uma loja de departamentos, e eles utilizaram aquele currículo para fazer precificação de mercadoria. Ou seja, eles imprimiram, né, usaram como rascunho e estava ali o currículo com os dados pessoais exposto na vitrine da loja, né? Então, são esse tipo de situação que a LGPD veio proteger, né? O mesmo acontece na fase contratual. Eu falei da fase pré-contratual, na fase contratual nem se fala, né? Quando a gente fala aqui, né, eu preciso processar a folha de pagamento do funcionário, logicamente eu vou precisar dos dados pessoais, CPF, né, preciso do nome completo, preciso do endereço, são dados pessoais, sim, são dados sensíveis. Opa, o que são dados sensíveis lá no artigo 5º da LGPD? Ali ele traz alguns dados, por exemplo, opção religiosa, a raça, entre outros. Mas quando a gente pensa aqui, por exemplo, o valor do salário da folha de pagamento desse funcionário, é um dado pessoal? Sim. Mas é um dado pessoal sensível? Pode ser. A partir do momento
que eu possa usar essa informação para discriminar aquela pessoa, ele pode ser considerado um dado sensível. Há quem defenda que o artigo 5º ali, quando fala de dados sensíveis, seria números fechados, né, números clausos, seria terminativa, e há quem defenda que não, que ali eles elencaram alguns, mas todos aqueles que possam ser utilizados para discriminar, por exemplo, o sexo da pessoa, né, se eu trato uma pessoa, né, que é biologicamente nasceu no sexo masculino, mas que optou, né, por uma identidade de gênero, uma identidade social feminina, e eu trato pelo nome masculino, isso é um dado sensível, pode se sentir discriminado. Então, esse cuidado que nós temos que ter ao analisar a LGPD. Eu vou questionar vocês agora sobre, justamente a gente está, eu vou usar também como uma pré-consultoria para o meu escritório, né, os doutores aí, mas eu pergunto para vocês agora, quando eu recebo uma informação de vocês, que são meus clientes, né, de um funcionário de vocês, quem é o detentor da informação, do dado, quem é o dono do dado é o funcionário de vocês. Aí ele passou os dados dele para vocês. Vocês são, então, os controladores desses dados. E aí vocês passaram para mim essa informação para eu efetuar um registro desse funcionário de vocês. Eu não me tornei controlador dos dados, vocês continuam sendo controladores dos dados, correto? Porém, eu me tornei operador desses dados? Perfeito. Só que vira um subcontrolador. Certo. Mas o controlador é quem toma as decisões sobre o que vai ser feito com aquele dado. E o operador é quem faz a manipulação. Então, nós tomaremos a decisão, mas quem vai operar, quem vai manipular os dados, nesse caso, será a ação contabilidade. Então, na verdade, eu estou falando que existe uma responsabilidade solidária entre o controlador, que é a empresa de vocês, que recebeu os dados, e o operador, que sou eu. Então, existe uma responsabilidade solidária quanto à informação. Então, mesmo... Agora eu pergunto para vocês, é uma coisa que, tipo assim, possa que aconteça comigo, aconteça com o terceiro, mas, enfim, nós estamos fazendo já todos os parâmetros necessários para que não aconteça, mas se um dado desse funcionário de vocês venha a ser mapeado, hackeado, enfim, os responsáveis dessa penalização é tanto o controlador quanto o operador? É uma pergunta que eu tenho para vocês. Pode ser. Vai depender do concreto, evidentemente, né? Sim, aham. Todas as medidas para cuidar desses dados, todas as medidas de salvaguardas, criptografia, senha, 2 níveis, enfim, todos os níveis de segurança possíveis. Exigida a ação contratualmente, ajustamos o nosso contrato, onde a ação se compromete a dar o tratamento adequado a esses dados, nos termos da LGPD e tudo mais. Então, por isso os contratos entre as pessoas jurídicas vão ter que ser ajustados também, para adequação à LGPD. E a ação, por alguma forma interna, vamos supor nesse caso aqui, que eu não tive como evitar, acabou causando vazamento. Nesse caso específico, seria um ato que dá, perante o titular, eu vou responder também. Mas entre as empresas, aí uma vai poder se ressarcir do prejuízo se ela não concorreu para a prática do ato. Eu estou entrando nesse assunto porque eu pergunto para vocês, porque eu uso bastante sistemas de gestão de informação. Eu tenho o sistema do próprio E-Social, que é um sistema do governo, onde eu imputo lá as informações, dados pessoais desses empregados. Eu tenho um sistema de gestão dentro do meu escritório, a qual eu gero várias informações para os clientes, né? Enfim, a empresa de sistema, eu vou me tornar responsável solidário com a empresa de sistema, então. É mais ou menos um caso parecido com Duarte Girardi de ação contabilidade. Eu acredito que vai ser ação contabilidade com a empresa de sistema, porque a empresa de sistema necessita daquelas informações para gerar os relatórios ou as declarações obrigatórias para o governo, certo? Então, elas não têm os dados lá, quem detém os dados sou eu. Eu tenho os dados, né, que eu contei no sistema, esse sistema de gestão
que eu sou obrigado a imputar nesse sistema, ele transmite para a Receita, transmite para órgãos públicos, IBGE, enfim. Esse sistema também acaba sendo solidário, responsabilidade solidária comigo, concorda? Então, é uma cadeia entre Duarte Girardi, ação contabilidade e sistema de gestão da ação contabilidade. Posso dizer assim? Talvez, né, Diego? Talvez. Porque daí você vai ter a empresa de gestão de sistema não está trabalhando os dados, não está só fazendo a transmissão. Ela não se apropriou dos dados, os dados não foram para ela. Ela fez a remessa desses dados sem ter conhecimento do que tinha ali, de repente. Então, analisar o caso. Você vai lançar os dados no sistema do e-social, por exemplo. Que até já dizem que vai ter ajustes, vai ter uma redução aí das informações do e-social, já em decorrência da LGPD também. Então, vai depender muito do caso, de cada caso concreto. Você não vai ter como, não tem uma receita de bolo, não pronto. Então, cada caso vai ter que ser analisado. Onde houve o erro, onde houve o vazamento, ou a prática da infração ao dado pessoal. Ali, você vai ter que ver o que causou. Faltou segurança da empresa de gestão, faltou segurança de alguém que foi lá, colocou um pendrive. Se você permite na ação que coloque um pendrive, ou eu permito no nosso escritório aqui que se coloque um pendrive e copie os dados. Então, o dado vazou aqui, através do pendrive. Então, é isso que a gente tem que... eu estou mencionando porque, como eu falei para vocês, estou aproveitando essa consultoria, para fazer questionamento para vocês, porque pode ser que eu tenha mapeamento dos dados, eu ajeitei todo o meu processo, minha casa inteira, para que esses dados não vazem. Como o Dr. Caio mencionou, eu criptografei o meu servidor para que ninguém tenha acesso, porém eu sou obrigado a imputar informações pessoais em alguns sistemas, e esses sistemas que não estão alocados dentro do escritório, que estão alocados em outros servidores fora do escritório, que precisam dessas informações para gerar declarações, enfim, eu vejo que elas acabam sendo, na minha opinião, se houver vazamento de dados nessas empresas de sistemas, eu vejo que elas se tornam solidárias referente ao vazamento dessas informações, junto comigo. Aí aquela questão de processo é a cadeia toda, que daí vem caso de caso, que eu provar que não fui eu, vocês provar que não foram vocês, e o sistema vai ter que provar onde foi a falha realmente, se foi o sistema deles, que não teve um backup lá criptografado, enfim. Não, mas eu só levantei essa lebre porque eu fiquei pensando, será que não está todo mundo envolvido, né? Por isso que vai ter que ter o ajuste necessário do teu contrato com o provedor do teu sistema. Você também vai ter que ajustar o contrato. Então, todos os contratos vão ter que ser ajustados. Então, a dimensão que a LGPD toma é muito grande. É por isso que se estima ali o custo, o alto custo da implantação e o tempo também. Então, se estima um tempo muito grande. O mapeamento tem que ser muito bem detalhado. Então, o mapeamento... Vamos lá, um dado que entrou no nosso escritório. Então, onde vai passar o dado? Daqui a pouco o dado vai para a ação. Lá na ação, o que a ação faz com o dado? Eu vou mapear até o momento que eu mando para a ação e que a ação me devolve o dado. Mas a ação vai ter que mapear lá esses dados. Então, é uma cadeia gigante, é um processo complexo. Eu vou ter que ver o que eu vou fazer, que medidas eu vou tomar para evitar que nesse meio do caminho ocorra algum problema de vazamento. O mapeamento vai ter que ser muito detalhado, muito específico, prevendo hipóteses de vazamento, prevendo medidas de salvaguarda para minimizar os riscos, ou, se ocorrer, para minimizar o dano. Isso pode dar uma implicação muito grande para as empresas, né? Então, por isso, tudo é o custo. Você vai ter um custo de consultoria, a empresa, no caso, vai ter um custo de consultoria para implementar, de sistema para implementar, de manutenção desse sistema, de renovações periódicas disso. Vai ter que ter uma reciclagem constante, principalmente depois que a autoridade nacional estiver efetivamente atuando. Virão adequações necessariamente, regulamentações da autoridade nacional. Então, todo mundo vai ter que estar em constante atualização. Vai ser um novo nicho. E para você implementar isso na ação, o que você vai precisar? Vai ter que tirar funcionário do trabalho dele, vai ter que treinar funcionário, vai ter que fazer entrevista com o funcionário. O funcionário vai ter que me informar o que ele faz, que dado que ele tem acesso, o que ele não tem. Então, tudo isso é custo. Quanto custa um funcionário teu ficar meio dia, meio período, mapeando dados, dando informações para uma consultoria?
Isso vai acontecer com quase todo mundo que tem acesso a dados pessoais. Então, todo mundo tem acesso a dados pessoais. Então, uma a complementação. complexidade disso, o tempo para a implementação, se estima em média em 12 meses. Menos que isso é muito difícil você fazer a implementação completa. Então, tem dados sensíveis. Muitos dados sensíveis. Tem um atestado médico do funcionário, tem caminho para ação para registrar. Atestado médico, informações de saúde, dados sensíveis, sensíveis, várias situações. Tem cuidados diferentes. Daqui a pouco eu mando um documento do imposto de renda para a ação fazer o imposto de renda pessoal. Tem informações dos meus filhos, são menores. Então já tem outro tratamento. Isso vai refletir também nas escolas, que lidam com dados de menores, tem que ter autorização dos pais, dos responsáveis. Então veja que o leque é muito grande, né, de alcance da LGPD. Então todo mundo vai ter que se adequar de uma forma ou de outra. O que eu ia complementar, né, é que essa implementação e essa adequação vale também para o ente público, né, porque assim, no nosso exemplo, né, o escritório do Arte Girardi estará repassando informações sensíveis para a ação contabilidade. A ação contabilidade, por sua vez, vai utilizar isso para um processamento de uma folha de pagamento, para dados com obrigação legal. Vai cadastrar essas informações num sistema de gestão, né, e, por sua vez, preencher dados, por exemplo, no E-Social, cumprimento de obrigações legais, né, previdência, receita, enfim. Os órgãos públicos também têm que se adequar a essa lei. Isso é uma informação também que vale ressaltar. Então, o que a gente deve fazer, né? Cada um no seu quadrado, implementar as regras para garantir que não haja vazamento de informações. Então, o ônus da prova vai ser de cada um dos operadores, né? No caso aqui, nós estamos falando, inicialmente a informação partiu do escritório do Arte Girardi, né? Nós somos os controladores dos dados. O titular dos dados veio questionar, houve um vazamento de dados pessoais meus, né? Nós, enquanto controladores, né, temos que verificar se houve vazamento aqui por culpa do escritório. Não, nós repassamos a informação para a ação contabilidade. Da mesma forma, o controlador ou operador das informações na ação contabilidade vai ter que comprovar que não houve vazamento ali, né? Isso em cadeia, né? O vazamento, houve uma invasão no banco de dados do E-Social, ok, né? A obrigação, né, será da União, mas nós teremos que provar isso. A dificuldade é essa. Então, nós temos que implementar mecanismos, né, de controle de vazamento dessas informações. Isso é o mais difícil e esse é o centro ali, né, o centro nervoso da lei. Na verdade, tu falasse essa questão do cada um no seu quadrado, mas assim, eu compreendo, entendo perfeitamente essa questão. Por quê? Porque por mais que você passe a responsabilidade nós estamos citando aqui, jogando um exemplo que é a seriação contabilidade para ficar mais didático, para as pessoas entenderem, né? Só que, em contrapartida, o controlador desse dado que iniciou lá atrás, ele precisa provar, por A mais B, que ele mapeou os dados, que existe um processo, que o vazamento não partiu dali. Aí jogar a bola para frente. A ação contabilidade vai ter que fazer a mesma coisa, mapear os dados, processos e tudo mais. Vai ter que provar que não foi dali. E assim por diante. Sistema de gestão, que seria talvez responsabilidade solidária, que é o caso que eu mencionei anteriormente, vai ter que provar que não foi do sistema de gestão dele que partiu a questão do vazamento, que foi lá no E-Social, lá no órgão governamental que vazou. Então, eu acho assim, mesmo que, independentemente se a gente seja controlador, operador, que exista essa responsabilidade solidária entre nossas empresas, né, nós vamos ter que mostrar, por A mais B, que nossa empresa está dentro da legalidade da LGPD. Possui os mapeamentos, possui os processos, e provar para aquele detentor dos dados, o dono daquele dado, que o vazamento não partiu ali. Então, eu acho que... Só complementando assim, o mapeamento é uma dessas situações só. Tá?
Então, assim, eu tenho que ter a empresa que tiver o mapeamento do processo interno, dos processos, bem feito. E depois o mapeamento dos dados, que são coisas diferentes, dessas duas situações bem resolvidas, bem delimitadas, vai ter mais facilidade de se adequar ao LGPD. E a partir do mapeamento, eu vou ver, quando os dados passam, em quais medidas eu vou ter que tomar para adequar a minha empresa, para esses dados terem segurança. Se esses dados são e-mails físicos, e-mails eletrônicos, porque daqui a pouco chega o titular dos dados, eu revogo meu consentimento, quero que cancele todos os meus dados pessoais. Como você vai fazer? Você vai ter que, não tiver um mapeamento bem feito, você não vai conseguir fazer isso. Até porque pode ser que esses dados pessoais estejam numa base de sistema, esteja numa outra base de sistema, esteja hoje, né, esteja em vários lugares, aí eu não sei nem onde está o dado do cara, né? Então, tipo, eu realmente concordo, a gente até teve uma conversa anteriormente, tu mencionaste a questão da ISO, né, 27000, acho que 27001, né? Isso, as empresas que têm essa ISO 27001, elas terão menos dificuldade em se adequar. Porque já trata de segurança da informação, já tem programas de compliance interno de segurança da informação, então... Mas não significa que estão dentro da LGPD. Não, são coisas diferentes, mas ajuda, vão ter menos dificuldade. Menos trabalho. Menos trabalho, exatamente. Recebi agora aqui de uma pessoa física, ela me questiona a respeito... na verdade, uma informação só, um questionamento meio que cabreiro, assim. Pois é, mas a gente sabe que o próprio governo vaza dados de aposentados, por exemplo. Ele citou o exemplo de aposentados aqui, né? Então, assim, esses aposentados... Agora eu vou perguntar para vocês, agora vamos entrar com uma parte jurídica. Aí vem aquela questão que o doutor Fernando comentou lá atrás, a banalização. Tem que tomar cuidado para não banalizar a lei. Virar igual, né, toda hora um processo. É virar aquela coisa burocrática que o país não anda mais. Mas eu pergunto, eu me senti lesado pela informação que o governo disponibilizou referente aos meus dados pessoais. O governo disponibilizou os dados por conta própria, não foi vazamento. Eu me senti lesado. Eu poderia entrar com uma ação contra o governo? Sim. Isso, como o Caio mencionou anteriormente, os órgãos públicos estão sujeitos às penalidades da LGPD, exceto as multas. As multas não aplicam. Mas as demais medidas punitivas, advertência, suspensão de uso de bases de dados, etc., se aplicam aos entes públicos, né? Mais uma vez, eu, pessoa física, aposentado, tive um vazamento, a gente sabe que existe o mercado negro de informações e vai continuar existindo, infelizmente. Mas daqui a pouco vazou uma informação do INSS, que é comum, vazada do aposentado para as financeiras, né? Então, como que a financeira teve acesso aos meus dados, ou como que vazaram os meus dados? Quem vazou? Foi o INSS. Ele vai ter responsabilidade, poder ajuizar uma ação contra o INSS, pedir a eliminação dos meus dados, pedir indenizações, enfim, eliminação entre aspas, né? Porque como você vai eliminar os dados se você é aposentado ou não dá? Não tem como, mas dentro daquilo que é possível. Por isso que para as empresas hoje, quanto menos dados elas tiverem, menos risco elas vão ter, menos vão estar expostas a esse tipo de incidente. Mas aí nós temos um contraponto, na minha opinião. A gente até conversou um pouco antes também sobre esse assunto. Eu tenho que ter menos informação possível. Show, concordo. Quanto menos informação, LGPD longe de mim. Show de bola. Mas, em contrapartida, eu sou dono de uma empresa. Não falando agora sobre ação contabilidade, sobre qualquer empresa. Por isso que tu mencionaste, desde a empresa grande a empresa pequena. Eu tenho uma empresa pequena com 2 funcionários. Show. Houve rescisão desses empregados. O empregado, ele tem autoridade agora, ele tem por lei a possibilidade de chegar nessa empresa e falar: oi, eu quero que você delete todos os meus dados porque a LGPD diz que isso eu posso fazer. Aí beleza, ele vem todo lá com o peito aberto, achando, né, que é um pássaro, né, aquela coisa toda. Eu posso agora pedir para que você delete os dados. Porém, em contrapartida, o governo diz para aquela empresa o seguinte, por mais que ele tenha um funcionário, ele diz o seguinte: empresa, você é obrigado a ficar com os documentos dos seus empregados guardados por um período X de anos, né, porque é uma obrigação legal.
Então, olha só o contraponto que nós temos, né, da lei, fala para a pessoa física que ele pode exigir a exclusão dos seus dados, porém a empresa tem que cumprir uma obrigação legal de ficar com esses dados lá na empresa dela, seja digital ou fisicamente. Né? A lei já prevê essa situação, Diego. Prevê essa situação, já fala que por força de obrigação legal, eu tenho que ficar com os dados. Então, dados de trabalhadores, pelo menos 2 anos eu vou ter que ficar com esses dados. Dados de perfil profissional previdenciário, tem outro prazo. Dados de FGTS, tem outro prazo. Então, o que a lei me impõe, eu não posso eliminar. Eu vou ter um ex-empregado nesse caso. Eu eliminei esses dados aqui, esses dados eu posso eliminar. Agora, esses outros, eu tenho que esperar um prazo legal. A lei me impede, e isso não tem problema nenhum. A empresa não vai estar descumprindo a LGPD por isso. Ao contrário, ela vai estar cumprindo. Tem uma previsão expressa na LGPD quanto a esse ponto. Vou até fazer um exemplo esdrúxulo, pegando até o gancho, né, no exemplo ali do Diego, né, do cidadão que chegou todo pomposo no RH da empresa e falou: agora eu tenho a LGPD na mão, virei um super-homem, eu quero que você delete os dados, né? Então, a empresa tem a obrigação legal de manutenção desses dados, né? Então, se esse ex-funcionário saiu da empresa, foi demitido, a gente tem a prescrição bienal, né? Ou seja, tem 2 anos a contar da data de rescisão para entrar com uma ação trabalhista para discutir eventuais verbas trabalhistas decorrentes daquele contrato, né? Só que, além da prescrição bienal, ele pode retroagir até 5 anos a contar da data da distribuição da ação, né? Então, vamos supor que ele trabalhou 10 anos na empresa, no mínimo ele pode discutir os últimos 5 anos, quando a gente fala em obrigações trabalhistas, né? Se a gente falar em previdenciárias, FGTS, né? O prazo é um pouco maior, mas falando só nas obrigações principais ali, salários, horas extras, enfim, então, os últimos 5 anos ele pode vir a discutir, né? Só que ele encerrou o contrato hoje, né? Então, ele tem até 2 anos a contar de hoje para pensar se ele entra ou não com a ação, né? Mas vamos supor que a contar de hoje, 2 anos, ele entrou com a ação. A gente tem que lembrar, né, a questão ali não vou dizer da morosidade, mas pelo alto volume de ações, né, no judiciário, inclusive na Justiça do Trabalho, né, entre você distribuir uma ação, o processo ser autuado, ainda que em meio digital, que hoje está bem célere, a gente pode contar ali com pelo menos 1 mês, 2, até mais, né, dependendo do tribunal, né, se a gente for para Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, costuma demorar até 6 meses ou um pouco mais para a empresa, a reclamada, né, ser citada. Ou seja, ele foi demitido, hoje eu tenho que manter em arquivo em até 2 anos, né? Passou 2 anos, não tem uma ação em tramitação, eu não fui citado dessa ação, eu posso eliminar os dados. Opa, chega uma ação, né, uma citação, 6 meses depois da data, que seria a data final da prescrição, e eu tenho que cumprir a obrigação legal para apresentar os documentos. Se não apresentar, né, pode aplicar uma confissão, né? Então, quando a gente fala nos prazos legais ali, a gente tem que ter ali um pouquinho de bom senso também, né, para avaliar caso a caso. E voltando ali, né, ainda no exemplo do cidadão pomposo que chegou ameaçando, eu quero que delete tudo, né? Ele fez uma ameaça, né? Eu gravei a imagem desse funcionário me ameaçando, né? Porque, querendo ou não, é uma ameaça. Se você não deletar, eu conheço um advogado, vou processar essa empresa, como diz o povo, vou colocar essa empresa no pau. Eu tenho essa imagem gravada, eu tenho o áudio dele falando. Eu gravei e mantive em arquivo a imagem desse cidadão acessando a minha empresa e fazendo uma ameaça. Eu posso manter essa informação sensível arquivada no meu banco de dados? Lá no artigo 10 da LGPD fala que se eu tenho um interesse legítimo, né, no caso aqui, a empresa pode sofrer um processo e ela pode, inclusive, entrar em defesa, seja na esfera trabalhista, na civil ou criminal, apresentando aquele vídeo que ele esteve lá ameaçando. Eu estava no exercício regular de um direito
de manter o arquivo legal dos documentos, obrigação legal, e fui ameaçado como ex-funcionário. E eu tenho o vídeo e o áudio dessa ameaça que eu posso usar em defesa. Ele me autorizou a filmar? Não, mas eu tenho uma câmera ali com aquela imagem, né, com aquela plaquinha, né, sorria, você está sendo filmado. Eu informei que ele estaria sendo filmado, eu tenho um legítimo interesse de manter aquela imagem em arquivo para usar em minha defesa. Isso está no artigo 10 da LGPD. Então, assim, tem obrigações legais, tem legítimo interesse do controlador dessa informação. Ah, não tem o consentimento. Depende da finalidade. A gente tem, nós até brincamos aqui, quando a gente fala em LGPD, né, que a gente tem que virar fã da LGPD, né, ou fãs da LGPD. Por quê? Porque a gente tem os princípios, né, os principais princípios, ficou meio esquisito, né, mas o princípio da finalidade, né, eu vou manter a informação em arquivo para uma finalidade específica, né, e eu tenho que informar essa finalidade ao titular, né, obrigação legal, por exemplo. Adequação dessa finalidade, né, aquilo que eu propaguei para o titular da informação. Então, finalidade, adequação, necessidade, né, e segurança, a necessidade de se manter essa informação em arquivo, o prazo, né, qual o prazo, a gente tem que ver a razoabilidade do prazo, e a segurança dessa informação. Isso, nós estamos falando em alguns dos princípios, né, mas vale a dica de virar fã da LGPD. Pois bem, então, pessoal, eu escutando vocês falando aqui, eu tenho um seguinte pensamento a respeito de tudo que a gente mencionou e conversamos aqui. Eu acho que vai dar ação pra caramba, né? Eu acho que vai ter muita gente, como eu mencionei, pessoas pomposas com a lei debaixo do braço, dizendo eu quero excluir meus dados pessoais, e que é direito meu, né? Eu acho que vai ter muita briga. Eu espero que não aconteça isso, mas a informação aquele velho ditado da lei brasileira, né? Que cada um pensa de uma forma, estuda ou compreende de uma forma diferente. Eu acho que a lei da LGBT está bem clara, está bem fácil de entender. E na minha opinião, nada daquilo que a gente mencionou hoje é uma novidade. Para mim, tudo que a gente conversou hoje já existia, já existe e a gente conhece de uma outra forma, né? A gente sabe que não pode divulgar dados pessoais de ninguém, a gente sabe tudo que a lei menciona, a gente sabe que existe, sabia que existia, só que aquela velha, quando a gente começou no início ali da live, tinha que ter uma lei para dizer o seguinte, não abusem, né? Vocês estão abusando, né? Essas empresas gigantescas de informática, né? A gente sabe que elas abusam. Você entra num site, você vai comprar um tênis e de repente no outro site tu entra lá, tá aquele tênis que tu queria comprar. Meu Deus do céu, mas como que eles conseguiram essa informação, esses dados? Então, na verdade, assim, na minha opinião, o que a gente está falando hoje é de uma lei chamada LGPD, de 2018, que entrou em vigor em 2020. Porém, a base, eu penso nesse formato, até gostaria depois de uma última opinião de vocês a respeito disso, mas a base da lei, na verdade, já é antiga, sabe? Tudo que nós estamos falando hoje, eu tenho certeza que muitas pessoas já não, mas isso eu sabia. Não, eu já sabia que era assim. Não, mas, né, eu penso dessa forma, né? A lei só veio regulamentar uma coisa que a gente já sabia, uma coisa que a gente não pode fazer com as informações de ninguém, não pode julgar ninguém, né? Mas talvez tenham pessoas que não entendam dessa forma, e aí precisaria vir uma lei falando, é assim, ponto, né? Eu gostaria de uma opinião de vocês, né, para a gente finalizar a live de hoje. Eu acho que, assim, a gente ficou preocupado, será que, né, vai dar tempo? Acho que teria assunto para mais, a gente ia discutir muita coisa aqui, né, mas existe um limite aí, padrão. Eu gostaria de uma opinião de vocês a respeito disso. Essa é a minha opinião a respeito da LGPD. É uma coisa que só veio regulamentar uma coisa que a gente já sabia que existia.
Eu penso, Diego, sim, em parte eu concordo contigo. Você acha que o núcleo da LGPD, sim, o núcleo sim, mas necessitava essa regulamentação mais detalhada. Colocar limites, como a gente mencionou no início. A lei não impede o tratamento de dados, mas ela regulamenta. Ela coloca situações onde você tem que cuidar. Até então, esses dados circulavam de uma forma indiscriminada e ninguém sabia o que se fazia com os dados. Hoje você tem essa prerrogativa do titular dos dados de ter uma informação do que estão sendo feito com seus dados, o que está sendo feito, para onde vai, por que você quer esse dado. Eu vou comprar algo numa padaria, vão pedir meu CPF, mas por que você quer o meu CPF? Eu vou comprar um pão? Preciso. Então, e por aí vai. Eu vou baixar um aplicativo qualquer ali, um aplicativo editor de fotos no meu celular. Ele pede acesso à minha galeria de fotos. Ok. É necessário, como o Caio mencionou, é necessário que o aplicativo para edição de foto tenha acesso à galeria? Sim. Daqui a pouco aparece, eu quero acessar a tua geolocalização. É necessário? Não. Eu tenho que ter a opção de não concordar e o aplicativo funcionar, porque isso não é necessário o aplicativo. Então, e por aí vão. Então, e hoje a gente não tem esses limites, hoje não existe isso. Então, tem que ter consentimento, tem que ter uma série de situações para que os dados sejam manipulados, sejam utilizados, e você restringe um pouco esse abuso. É por conta disso que veio o LGPD, para colocar uma ordem e normatizar um pouco mais, principalmente dentro das pessoas jurídicas, dentro das empresas aí de grande porte, da pequeno porte. Nós não podemos nos esquecer também que tem empresas grandes, são grandes indústrias, mas pode ter menos dados pessoais do que pequenas empresas que trabalham com software, com aplicativos ou com outras situações. Uma empresa com 4 ou 5 funcionários tem uma gestão de muito mais dados pessoais do que uma empresa com 500 funcionários que trabalha na indústria. Essa empresa pode ter acesso apenas aos dados pessoais dos seus funcionários, enquanto aquela pequena empresa com 4 funcionários, uma empresa de tecnologia, pode ter acesso a milhares de dados pessoais. Então, a gente tem sempre que ter esses cuidados e evitar os abusos sempre. Bom senso. Se tivéssemos o bom senso, talvez até nem precisaria, da LGPD da forma como ela foi colocada. Muitas leis talvez não precisariam ter do bom senso. Muitas leis, exatamente. Dr. Caio, qual a sua última opinião a respeito dessa nossa live, do tema LGPD? Complementando isso, que o Fernando bem disse, faz muito tempo que os nossos dados vêm sendo capturados, com ou sem o nosso consentimento, Em alguns aplicativos a gente já faz aquele consentimento coercitivo, ou seja, só vai instalar, só vai acessar, só vai funcionar se você aceitar, liberar o acesso à galeria de fotos, geolocalização e outros aplicativos, agenda de dados, Para que ele vai acessar a minha agenda de dados, Mas isso, se a gente parar para refletir, a maioria dos aplicativos, trazem essa configuração default, ou seja, já vem ali como uma necessidade, ou você aceita ou não vai poder acessar não vai poder utilizar esse aplicativo. E a LGPD, assim como a GDPR, porque a gente tem que lembrar que a LGPD, a lei brasileira, ela é uma espécie de espelho, ela uma cópia melhorada ou piorada, depende da interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Uhum. Então, na União Europeia já entrou em vigência em 2018. Então, eles estão 2 anos à nossa frente e muita coisa que nós estamos começando a aplicar aqui já vem sendo aplicado lá, Então, nós temos que olhar as boas práticas, do que tem dado certo lá para a gente utilizar aqui, Mas eu acho bem-vinda, inicialmente, até como operador de direito, eu torci o nariz, apesar do meu nariz já ser meio torcido aqui do lado, eu torci o nariz para a legislação, assim, muito mimimi, já vem mais mimimi aqui para a gente, para complicar um pouco mais a vida, mas aí você reflete, porque a gente sempre tem que pensar, fazer a interpretação teleológica, ter em mente o que o legislador pensou quando redigiu a lei, Então, realmente, hoje nós vivemos na era
da informação, né, e voltando lá no início, né, do que você disse, que a informação hoje se equipara ao que o petróleo foi durante muitos anos. Né? Então, hoje, os nossos dados são constantemente precificados. Né? Quando você utiliza um aplicativo gratuito, o preço é seu, né? Ou seja, você é o preço, você é a mercadoria. A LGPD veio para regulamentar isso, né? Para não nos deixar tão vulneráveis enquanto pessoas físicas, e aqui não falo como advogado, falo como pessoa física titular de dados pessoais, né? Dos meus filhos, da minha família, da minha esposa. Como ficamos com isso na era da informação? É um passo, é um começo, né? Vem aí um período de turbulência, de implantação, de análise, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda vai trazer algumas regulamentações, talvez, né? Alguma questão, né? A gente não pode prometer nada, não, né? Há um discurso de bastidores que talvez haja uma diferenciação entre pequenas e grandes empresas, mas isso ainda é só informação de bastidores, é só burburinho, não existe nada ainda concreto, mas vem muita coisa pela frente, mas compete a nós, né, tentar recuperar o atraso e colocar a casa em ordem. Né? Então, assim, vamos junto aí tentar nos adequar à LGPD. É algo que veio para ficar. Concordo plenamente, algo que veio para ficar, já ficou e já está começando a perturbar muita gente. Eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Acho que foi grandioso o debate, a conversa de hoje. Vocês trouxeram esclareceram dúvidas minhas também, acredito que para o pessoal que está vendo também. Quero agradecer a presença do Dr. Fernando, do Dr. Caio. Eu acredito sim que nós temos um papel como empresa responsável pelos dados, um papel responsável na questão de cuidar desses dados, de garantir que esses dados não sejam extraídos para outras pessoas ou para negócios, né, fraudulentos, enfim. Já a ação contabilidade, como já mencionei, já está começando a garantir, já começou, na verdade, a garantir essa questão de mapeamento, de, como o Dr. Fernando comentou, mapeamento de dados, mapeamento de processos, que, como o Dr. Fernando mencionou, são duas coisas distintas. São muitas informações que envolvem o escritório de contabilidade, mas, na verdade, a gente menciona escritório de contabilidade, mas toda a empresa, como, né, vocês mencionaram, a empresa, às vezes, como uma indústria de 500 funcionários, tem muito menos informação, se preocupa muito menos do que, às vezes, uma empresa com 4, 5, 6 funcionários, que pega a informação desnecessariamente. Né? Então, e aí tem que criar um processo gigantesco, custa muito dinheiro, né? E aí vai dizer assim, mais uma coisa para eu gastar dinheiro. Talvez, se o teu processo fosse um pouco diferente, talvez não precisaria gastar tanto. Né? Eu acredito que a gente já acompanha os nossos clientes. Duarte Girardi já é uma empresa há muito tempo, né, que está no mercado. A gente já está vivenciando essa questão. Vocês também já estão fazendo esse processo de mapeamento de dados, mapeamento de processos. Então, eu acho que as pessoas que estão se envolvendo com a LGPD, acho que elas estão já começando a tomar cuidado com esses dados dessas pessoas físicas. Por isso que eu digo e repito, né, compartilhem o vídeo de hoje, né, Dr. Fernando, Dr. Caio, pessoal que está assistindo a gente, compartilhe o vídeo de hoje, porque é muito importante que pessoas físicas, empresas que são responsáveis por dados dessas pessoas físicas, saibam a importância que elas têm na mão, que são os dados dessas pessoas que hoje elas valem muito mais do que o petróleo do passado. Então, eu quero agradecer novamente em nome da Ação Contabilidade, em nome de todos, a presença dos convidados. Eu quero agradecer a presença de você que está nos ouvindo, nos escutando nesse período dessa apresentação. Se inscreva no canal da Ação Contabilidade,
compartilhe com quantas pessoas você achar necessário compartilhar. Se gostou da nossa apresentação, da nossa live, dê um joinha lá, um sinalzinho de ok para dizer assim, ó, estamos gostando de vocês, dessa carinha linda dos nossos meninos de ouro. Certo, doutor Fernando? Certo, doutor Caio? Diego, nós que agradecemos a oportunidade de poder contribuir um pouquinho mais, né, com conhecimento, e estamos à disposição, que a LGPD, como a gente viu, é muito ampla, né? A sua aplicação é muito ampla, não se restringe a tudo isso que a gente falou, ainda é muito mais, né? Então, como eu falei no início, é multidisciplinar, envolve várias áreas, envolve jurídico, envolve sistema de informação, envolve governança da empresa, e a gente sempre tem que olhar, a lei veio, né, para que a gente olhe os dados sob o ponto de vista do titular dos dados. Então, no caso de dúvida, será que eu tenho que fazer isso ou não? Eu tenho que me colocar na posição do titular dos dados, né, para ter a resposta muitas vezes. Então, é muito trabalho para todo mundo, para todas as empresas, como falar, seja uma indústria, até um pequeno comércio, uma clínica médica, que tem informações sensíveis de monte. Então, todos têm que se adaptar. Todos vão precisar tomar as cautelas devidas para se adequar à nova lei. E ficamos à disposição da ação de vocês, todos que estão nos ouvindo aí, para tirar qualquer dúvida aí que todos têm. Doutor Caio? Também o convite, a oportunidade, né? Porque é sempre bom a gente compartilhar o conhecimento, né? A gente sempre aprende um pouquinho, né? Que nós aqui, longe de sabermos tudo da LGPD, nós também somos constantes e eternos aprendizes, mas é sempre um prazer estar assim, dividindo a informação, compartilhando e somando, né? Então, estamos à disposição, agradecemos a oportunidade, né? E para quem está nos assistindo também, agradeço a paciência, peço desculpa por alguma falha, mas ficamos à disposição para, numa outra oportunidade, aprofundar um pouco mais esse assunto. Doutores, muito obrigado. Um bom final de tarde para todos. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus. Valeu.